Vamos então ler o texto sagrado, meus queridos, primeira epístola de João, capítulo 3. Você que não achou, volte, vá lá em Apocalipse, no último livro, e volte um pouquinho mais. Aí você vai achar ali já o livro de 1 João. O texto sagrado nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, por todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quando nós vemos na rua, você está passando e você vê uma pessoa vestida de amarelo e de azul numa bicicleta amarela. Você olha e você sabe que é um carteiro, porque você olha as características da pessoa e você sabe, não, aquele é um carteiro. Quando você chega num hospital e você vê uma pessoa toda de branco, com algo no seu pescoço para ouvir o coração, o estetoscópio, você olha, não, aquele ali é um médico, porque ele tem as características de um médico. Quais são então as características daqueles que nasceram de novo, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, daqueles que foram adotados por Deus? É isso que o texto está nos trazendo aqui. Primeiramente o texto vai nos falar sobre a manifestação dos filhos, e depois vai falar das características que tem os filhos de Deus. Para nós compreendermos este texto, vamos analisar um pouco o contexto de 1 João, da Epístola de João. Nós sabemos que a Epístola de João, ela foi escrita de uma forma apologética. O que é isso? João, ele além de tratar de coisas concernentes à igreja, ele vai tratar combatendo uma heresia que se iniciou na época dos apóstolos e se firmou no segundo século, que é chamado de gnosticismo. O gnosticismo, eles criam num dualismo. Eles criam que a matéria era intrinsecamente má e o espírito era intrinsecamente bom. Então tudo que era de matéria era mal, e somente aquilo que é no espírito é bom. Talvez você possa estar pensando, irmão Anderson, é dessa forma mesmo, mas não é assim que a Bíblia nos orienta, porque se nós analisarmos na questão de matéria, o nosso corpo é uma matéria, e a Bíblia diz que depois que Deus fez todas as coisas e fez o ser humano, Deus viu que aquilo era bom. Então toda a matéria é boa, porque é criação de Deus. E por que é o problema nessa heresia que existia naquela época? Porque eles negavam a natureza de Cristo como carne, como matéria. Eles diziam, não, se Jesus é Deus, Ele não pode ter se manifestado em carne. E Ele se manifestou semelhante ao corpo humano. O que vem a palavra semelhante, doké, que é outra heresia também, que é o docetismo. Jesus não veio em carne, veio semelhante a uma carne. E por isso que João vai iniciar já a sua epístola dizendo, olha, aquilo que nós estamos trazendo a vocês é aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos e que as nossas mãos apalparam. Ele se manifestou em carne. Outro problema com essa heresia é que eles tinham dois extremos. Um era o ascetismo, porque se o corpo era mau, você tinha que machucar o corpo para santificar o espírito, e eles se chicoteavam. Tem muito crente, irmão, que entra nessa heresia.
Eu vou ajoelhar no milho, porque daí Deus vai aceitar. Eu vou orar ajoelhado até meu joelho doer, porque quando doer, aí Deus aceita. Não, meu querido, se o seu joelho está doendo, fique de pé, continue orando. Fique sentado, continue orando. Está deitado, continue orando. O nosso propósito, como o nosso pastor trouxe aqui, é nós orarmos, é nós clamarmos e buscarmos a presença do Senhor. Então essa heresia trazia esse extremo. O outro extremo dessa heresia era a libertinagem. Eles diziam: se o Espírito é bom, não importa o que eu faça no meu corpo, eu posso viver em pecado, porque não existe pecado. Por quê? Porque se eu não fizer nada no meu espírito, não existe pecado. Aí João vai tratar no capítulo 1, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Essa heresia, gnosticismo, vem da palavra gnose, quer dizer sabedoria, conhecimento. Eles diziam que para ser salvo, você precisa de um conhecimento que somente neles existiam, somente quem estava no gnosticismo tinha. Por isso que João vai dizer: ei, vocês não precisam disso, vocês têm a unção do santo e já sabem tudo a respeito da salvação. E João vai tratando dessas heresias a respeito do pecado e do que o gnosticismo ensinava. Ele chega no capítulo 2, versículo 29, olha, fala da justiça, e ele chega num ponto que diz assim: aquele que é nascido de Deus. Aí, irmãos, eu imagino que João para. Quando ele fala nascido de Deus, ele para e começa a escrever o texto que nós lemos aqui. O texto inicia da seguinte maneira: vede, contemplem. Esta palavra no original grego, ela quer dizer: ei, parem tudo que vocês estão fazendo, e olha o que eu vou dizer para vocês. É como se um dono de uma fábrica estivesse dirigindo a fábrica, todos os seus trabalhadores trabalhando, ele fala: ei, parem tudo, parem a fábrica, eu tenho um anunciamento para vocês, eu tenho algo para anunciar para vocês. E o que João tem de tão importante para anunciar para nós? Olha o que o texto diz: vede, quão grande amor Deus tem para conosco, de nós sermos chamados filhos de Deus. Este termo, irmão, quando João está escrevendo isso, já tinha se passado 60 anos. E ainda ser adotado por Deus, ser filho de Deus, mexia com o coração de João. Ele falava: olha, que grande amor Deus tem para conosco, de nós sermos adotados. Agora, quando eu digo adotados, irmãos, nós ocidentais não temos a dimensão que é ser adotado. Porque culturalmente a adoção, ela não é tão bem vista na nossa sociedade. E nós vemos isso, que eu posso perguntar para vocês: quantas pessoas você conhece que foram adotadas? Ou quantas pessoas que você conhece que adotaram alguma criança? Nós vemos que o índice é muito pequeno. Quem nunca brincou na infância e chegou para o irmão: ei, tem alguma coisa para te falar, você é adotado, como um sentido pejorativo, querendo dizer o quê? Que ele não fazia parte da família, porque no nosso subconsciente, nós temos a impressão de que ser adotado é não fazer parte da família, e nós vemos dentro dos índices de adoção no Brasil, que são muito pequenos. Para você ter uma ideia, 56% das pessoas procuram adotar crianças até 4 anos, crianças recém-nascidas. Quem de nós que vai na adoção procurar uma criança mais velha? Todos nós, se fôssemos num centro de adoção, gostaríamos de adotar uma criança recém-nascida. E nos orfanatos você vai ver que tem crianças com 10, com 11, com 15. E o índice é muito pequeno para a adoção dessas crianças maiores de 11 anos. Tem crianças de 5 até 11 anos que as pessoas até adotam, mas acima de 11 é muito pequeno. Porque ninguém quer adquirir um problema para si. Você imagina que você vai no centro de adoção
e tem uma criança, um menino de 15 anos lá para ser adotado. E as pessoas da adoção falam: eu tenho uma criança para você adotar. Essa criança, ela tem 15, porque, irmãos, até 17 anos, segundo o Estatuto do Brasil, é criança. Até 17 anos é criança. Após os 18 se torna adulto. E está lá a criança de 15 anos. Aí você pergunta: como é que é essa criança? Nessa criança, o pai e a mãe eram traficantes, mataram muita gente. Essa criança está aí, já tentou fugir várias vezes, já tacou fogo aqui no orfanato, já roubou algumas coisas aqui dentro. Quem quer adotar essa criança, irmão? Quem quer adotar essa criança? Quem iria adotar esta criança? Ninguém quer uma criança dessa forma. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite: essa criança sou eu e você, que ninguém queria adotar, que ninguém queria, que o mundo não queria, éramos indigentes, o mundo não queria nós, ninguém queria, mas Deus olhou lá de cima e falou: é meu. Deus olhou lá de cima e falou: é meu, é meu, é meu, eu vou adotar, eu vou adotar, eu vou adotar. Agora olha o texto: vede, quão grande amor Deus tem para conosco, de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Olha o amor de Deus para conosco, de nós sermos chamados filhos e filhas de Deus, porque éramos indignos, não temos dignidade nenhuma, não merecíamos o céu, mas Deus nos amou de uma tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto continua e fala: e de fato, nós somos filhos de Deus. E de fato nós somos, porque além de ser adotados, ocorre em nós um milagre extraordinário, chamado novo nascimento. O Espírito Santo te convence, te conduz, te persuade a você se render a esta ação. E quando você se rende a esta ação, o Espírito Santo vem e nos transforma numa nova criatura diante de Deus. O véu que separava não separa mais. E agora, como filhos de Deus, nós podemos entrar, como diz Hebreus 10:19, com ousadia pelo novo e vivo caminho, por debaixo do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos filhos, nós tivemos que nascer de novo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós tivemos que nascer de novo, porque nenhum de nós tinha algo inerente em si mesmo para agradar a Deus e ser conduzido ao céu. Não eram suas boas obras, não é você ser bonzinho, não é você ser um bom cidadão, não, é Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por nós, e através da sua morte pudesse trazer vida ao nosso interior e transformar a nossa vida num novo ser chamado de filho de Deus. Muitas pessoas têm a concepção de que todos são filhos de Deus, e de certa forma, claro, numa maneira criacionista, que Deus criou todas as pessoas. Mas conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos são criatura de Deus. Agora, segundo João capítulo 1, versículo 12 diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós nascemos como criaturas, mas pela obra bendita do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e pela ação poderosa do Espírito Santo, quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa indignidade, e dizemos para o Senhor: ó Senhor, tem misericórdia de mim, o Espírito Santo transformou o nosso ser numa nova criação. É isso que Deus faz conosco.
E eu pergunto para você, isso é uma coisa boa, irmão? Isso não é uma coisa boa, você ser filho de Deus, filha de Deus? É muito bom, pastores. Mas o texto diz que tem mais, pastor Sérgio. O texto diz que tem mais. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim, ó. Versículo 2, desculpe. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Aleluia. O texto está dizendo, é tão bom ser filho de Deus, mas espera aí. Não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos a Ele como Ele é. Oh, aleluia! Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Este corpo perecível vai ser transformado num corpo glorioso, num corpo glorioso. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, para estarmos com Ele aonde Ele estiver. Irmãos, nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança. Foi cantado hoje isso. Sobre o céu, eu tenho saudades da minha linda pátria, eu tenho saudades do meu Senhor. Os passarinhos, as belas flores querem nos encantar, mas são vãs, terrestres esplendores, porque eu contemplo o meu lar. O mundo quer nos seduzir, irmãos. O mundo quer nos enganar. O mundo quer nos levar para ele. Mas nós somos filhos, somos filhos, somos filhos. E aguarda a nós um céu de glória. Nós estamos trocando 70, 80, 90, que seja 120 anos, por uma eternidade de alegria com o Senhor. Não é nada, irmãos, não é nada comparado ao que está reservado para nós. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos passado tantas angústias neste mundo, estamos aí com o coronavírus, destruindo famílias, tanta angústia, mas nós vamos para um lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter doença. O corpo nosso será um corpo que não vai ter doença. Você está perecendo, e muitos estão perecendo com salários, com desemprego, para pagar luz, para pagar água, para pagar aluguel. Mas eu tenho uma notícia para você. Lá não vai precisar pagar aluguel, irmão. Lá não vai precisar pagar luz, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro será a luz da cidade. Lá não vai precisar pagar água. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que existe um rio que passa no meio da cidade. Lá você não vai ficar doente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que beber da água desse rio será curado. Você não vai precisar se entristecer com morte. Sabe por quê? Porque no meio da cidade, a árvore da vida, a árvore da vida, a árvore da vida. Isso que tem reservado para aqueles que são chamados filhos. Agora o texto diz que aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo. Nós glorificamos, exaltamos, somos filhos. Agora existem duas características do filho que estão inseridas no texto, e que nós, irmãos, mesmo nascidos de novo, precisamos manifestar elas, porque se elas não estão inseridas em nós, isto vai testificar que nós não nascemos de novo. E eu lutei com essa palavra, pastor Sérgio, falei, vou pregar lá e vou falar sobre isso, que difícil. Aí o pastor Sérgio falou, olha, é culto dessa forma, e eu pensei em outra palavra, e o Espírito falou, não, é aquela lá.
o Filho de Deus, primeira coisa, irmão. O Filho de Deus está no versículo 4 ao 6, o 8 e o 9. O Filho de Deus não vive pecando. O Filho de Deus não tem o hábito de viver no pecado. Nós iremos pecar, errar? Sim. Mas isso não tem que ser um hábito e não tem que ser algo premeditado por nós. Agora você me pergunta, irmãos, o que é pecado? Muitos vão falar dentro do original da palavra pecado, hamartia, que quer dizer errar o alvo. Mas se nós perguntássemos para a Bíblia o que é pecado, a Bíblia iria nos dar pelo menos 4 versículos. O que é pecado? Romanos 14, 23 diz que todo o que não provém da fé é pecado. Outro texto vai dizer, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Outro texto vai dizer, toda injustiça é pecado, mas o nosso texto que nós lemos, diz o que é pecado. Versículo 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgredir é quebrar, é romper. Transgredir é você ir além de um limite. Agora o limite que existe, e aquilo que nós podemos quebrar é a lei. Aí vem a pergunta, que lei? Que lei é essa? Onde é que está essa lei? Nós sabemos que o mundo, a sociedade, possui leis, certo? Se você está andando no trânsito, você vê uma placa de 60, quer dizer que a lei coloca aquela rua para andar em 60 quilômetros. Se você andar em 65, você está quebrando a lei, certo? Ih, irmãos, pegou pesado agora, falou de carro, aí agora pegou todo mundo, né? Inclusive eu. É difícil, né? Só que essa mesma rua que está a 60 por hora, pode ser que daqui a alguns anos coloque para 70. Por quê? Porque a lei do homem, ela muda. A lei de Deus não. Tem lugares, irmãos, que hoje, tem ruas que você vai atravessar, tem um negócio engraçado, tem umas faixinhas brancas. Só que anos atrás não tinha tanto isso. Mas viram a necessidade de colocar isso para evitar acidentes. Então era uma lei que não tinha, agora tem. Porque a lei do homem, ela é acrescentada. A lei de Deus não muda, ela é eterna. Sabe por que a lei de Deus ela é eterna? Porque a lei de Deus reflete quem Ele é. A lei de Deus manifesta quem Deus é. Se você for ver em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, que vai falar sobre os 10 mandamentos, vai dizer assim, ó, não adulterarás. Por que não adulterarás? Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar quem Ele é. Ele é fiel. Por isso que toda vez que nós somos infiéis, nós adulteramos alguma coisa, nós estamos indo contra quem Deus é. O texto diz assim, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Por quê? Porque não cobiçarás, está ligado a Deus. Porque não existe nada fora de Deus.